Gente, nós estamos diante de uma situação no Brasil que é, primeiro, o debate entre a nossa fé em Deus e as ideias conservadoristas, que as pessoas confundem muito isso. As pessoas acham que para a gente crer em Deus a gente tem que ser conservador no sentido mais retrógrado do termo. E a outra situação são as questões que têm a ver com decisões de fronteira. Por exemplo, o que a gente deve decidir durante uma guerra? O que a gente deve decidir sobre a continuidade da vida? Aí a gente tem de responder situações que têm a ver com falsas ideias, com falsas respostas, com muitas calúnias, onde as pessoas são agrupadas, todo mundo que entende uma situação, por exemplo, como a história da menina de 10 anos que foi durante 4 anos estuprada pelo próprio... Quem entende a história dessa menina acaba sendo acusado de abortista e, de outro lado, acaba sendo agrupado como se fosse quase servo de Satanás. E uma das pessoas que tem falado muito no Brasil acerca disso, propositadamente, totalmente calado acerca dos eventos envolvendo a pastora Flor de Lis, e totalmente calado acerca dos crimes da família presidencial, mas ele tem falado muitas coisas acerca do aborto que a menina de 10 anos que sobreviveu ao estupro de 4 anos de um pedófilo, ela precisou passar por esse procedimento. E aí ele tem gravado no canal dele vídeos chamando a atenção da sociedade brasileira. Então eu convido você a ouvir alguma resposta sobre isso. E aqui eu faço na qualidade também de servo do Senhor, como Silas Malafaia. Ele pode ter o prestígio dele, a credibilidade dele, mas ele não é o único que vai falar aqui no Brasil no nome do Senhor, né? Eu posso não ter a fama, nem o prestígio, nem nada que ele tem, mas eu vou deixar aí registrado apenas para arquivo e a quem interessar possa uma possível resposta às coisas que ele vem falando a partir desse assunto do aborto no Brasil. Então vamos ver partes por partes desse pequeno vídeo dele de 8 minutos. E é interessante a gente ver isso agora, porque aí já passou um pouquinho aquele frenesi daquela turma que foi no hospital, daquela briga nas redes sociais, porque a questão do aborto dentro do escopo dos direitos das mulheres é um assunto que precisa ser discutido. É um assunto que é desagradável de se falar, é complicado de se falar, mas ele precisa ser encarado, né? Então vejamos o que o pastor Silas Malafaia diz. Antes disso, eu só queria antecipar que eu tenho uma playlist no meu canal, onde eu venho tratando das questões da mulher, da feminilidade, de como a religião lida com isso. E aí eu vou deixar para você o link dessa playlist para você dar uma olhada no que te interessa. Ali também tem vários videozinhos sobre essa problemática do aborto. Ainda faremos vários sobre isso, porque isso é um problema que mexe com as estruturas sociais. Mas o que a gente vai fazer agora é tentar responder um pouco o que o pastor Silas Malafaia tem defendido, ao mesmo tempo que ele ignora os muitos pecados do pastor Everaldo, da pastora Flor de Lis e da família presidencial, né? Esse corporativismo, que é muito estranho. Mas pensemos no que ele está falando aqui. De trás do aborto dessa garota de 10 anos. Vamos à verdade que é escondida da população por esses aborteiros do inferno. Vamos. Primeiro que ele começa com essa calúnia, né? Todo mundo que se sensibilizou acerca da história dessa menina não precisa ser chamado de aborteiros do inferno. Ninguém que tenha bom senso é a favor do aborto. Ninguém gostaria que nenhuma vida fosse assassinada, nenhuma vida humana fosse assassinada. O que aconteceu é que um grupo foi às ruas, na verdade foi ao hospital, foi constranger uma garota que sobrevivia a um estupro pedófilo. Eles foram lá constranger em nome de um feto. E você tem duas vidas. Você tem a vida da menina de 10 anos de idade sobrevivente e você tem a vida de um feto que a tradição cristã costuma romantizar. O que a tradição cristã entende? Olha, todo espermatozoide que fecundou um óvulo foi Deus quem quis que fosse assim. Sem pensar, de fato, se Deus realmente queria que uma menina de 10 anos, que vinha sendo estuprada desde os 6 pelo próprio tio, tivesse um filho com esse tio. Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer. E aí a resposta, então, nessas situações pelo menos, seria essa. Todo feto só é um ser humano quando Deus interfere. E nesse caso a gente já sabe a resposta. O feto não sobreviveu, o feto não viveu porque ele não viveria.
É horrível ter de pensar nisso, mas a gente precisa encarar as respostas possíveis que tem a ver com a realidade que a gente vive. Assim como é horrível matar na guerra, mas se o seu filho for chamado para a guerra, você vai torcer que ele mate, não que ele morra, não é verdade? Assim também é a gente ter essa condescendência, essa compaixão, esse amor por uma menina de 10 anos que sobreviveu. E aqui não sou abortista, não estou defendendo o aborto, não. O que eu estou defendendo é a vida de uma menina de 10 anos que numa situação dessa, duvido muito que Deus gostaria que essa menina engravidasse do seu tio. Ah, mas ela engravidou. Aí, essa gravidez não tem que ser vontade divina, não. Aí ele até colocou, né, um vídeo de uma jovem que é filha de estupro, totalmente descontextualizado, porque eu duvido que essa jovem é filha de estupro de uma pessoa que à época tinha 10 aninhos de idade, de incesto familiar, porque é isso. Quando você fica chamando as pessoas de aborteiras, aborteiras do inferno, você está, na verdade, sem perceber, mas inevitavelmente, defendendo uma gravidez que venha de um tio podre, pedófilo, estuprador, as dores de 4 anos que aquela criança vinha sobrevivendo, em nome de defender a vida contra uma outra vida que está tentando sobressair nisso tudo. Ou seja, são respostas horríveis de responder, mas é igual na cirurgia. É horrível você ter de lidar com aquela cena, mas você precisa encarar a cena. Né? Continuemos. Olá. A menina estava internada num hospital em Vitória e os médicos estavam acompanhando, preparando para o pré-natal. Não havia nenhum risco para a garota. Não havia nada instável. Ela era perfeitamente saudável. Essas feministas do inferno fizeram um teatro, tá, de filme de horror para arrancar a garota do hospital do Espírito Santo e levar para um bandido aborteiro em Pernambuco que tem vídeo dele ensinando a manipular, que aborto é crime no Brasil. Veja só, como que ele, para defender os seus valores, além de ser um ser sem amor, ele e todos os que conseguem concordar com ele, me desculpem, mas isso é a total falta de amor. Aí ele chega e chama as pessoas que estavam preocupadas com a vida da menina de feministas aborteiras do inferno. E na verdade, ele está dizendo que a menina não corria nenhum risco de vida. Ele ignora totalmente a realidade dessa menina. A questão é que ela não deveria nem estar grávida e, portanto, ela não precisaria nem ter acompanhamento hospitalar por um simples fator. A lei do Brasil diz que ela teria direito automático a tirar aquele ser. Porque, igual eu disse para você anteriormente, duvido, e eu me decepcionaria muito se você acha que é possível que Deus ache lindo que uma menina de 10 anos tenha ficado grávida de um próprio tio que a vinha estuprando durante 4 anos. Você acreditar nisso, sabe qual é o nome disso? É ausência de amor. Porque quem ama vai entender isso. Ah, mas e se Deus quisesse? Se Deus quisesse, o aborto não seria feito. Será que é difícil um crente em Jesus entender isso? Que quando a gente vive falando isso, né? Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quisesse que aquele feto, nessas condições de estupro, de nojeiras, de violência contra uma criança, viesse à luz, Deus mesmo interferiria. Por enquanto, o que Deus acolhe é a decisão de um Estado em prol do bem-estar da menina. Então não adianta falar que ela não correria risco de vida. A vida dela já vinha sendo um inferno. Ela pediu para que tirasse aquela criança de lá e qualquer menina de bom senso iria pedir mesmo. Você está grávida do seu tio que vem te molestando de maneira dolorosa e aterrorizante durante 4 anos? Aí vem aquela pergunta, mas e o feto? O feto só é um ser humano quando Deus interfere. Pelo menos numa condição dessa, é assim que a gente deveria crer. São aqueles milagres horrorosos com os quais a gente precisa contar. Olha, se Deus de fato quer que esse feto venha à luz, ele iria intervir. Se não veio, é porque não viria. Para se fazer o aborto. Isso aqui tem um fundamento de que eles não estão preocupados na questão da menina. O jogo é produzir comoção social para ser aprovado no país o aborto de maneira geral. É isso que a sociedade não sabe e do jogo sujo.
não havia nenhum risco de vida para a criança, nem para a mãe. Agora escute. É muito triste ouvir um pastor falando isso, né? Não havia nenhum risco de vida para a criança e nem para a mãe. A vida que essa menina estava levando, a gente pode dizer que ela sobreviveu por intervenção divina. Quem aí já foi molestado, já recebeu uma cantada perigosa de um familiar, sabe o terror que essa menina de 10 anos estava vivendo, para ele banalizar tudo. Não, ela não corria nenhum risco de vida. Você ainda tem que carregar, ver durante 9 meses, sentir enjoo, sentir tudo aquilo de um produto colocado em você de forma violenta, que não foi um estupro ocasional, né? Que já seria um absurdo, mas é algo que vem acontecendo 4 anos sem parar. O terror e terror sobre terror que aquela menina vinha sobrevivendo. E aí ele afunila tudo, ela não corria risco de vida. Quer dizer, a vida vale mais do que o desenvolvimento da personalidade. A vida vale mais do que o bem-estar de quem está vivo. A vida vale mais do que a qualidade de vida, né? Aí a gente vai ser a favor do torturador. Não, não matei não. Torturou, aleijou, quebrou, arrebentou todinho, mas não matou, está vivo. Porque eu sou a favor da vida. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí, para ele manter esse tradicionalismo dele, ele vem com esse contraste calunioso de chamar as feministas de aborteiras do inferno, que estão fazendo um espetáculo para sensibilizar a população. Olha, eu pessoalmente tenho e tive contato com muitas feministas, e elas não são esses demônios que esse pastor estão pintando aí, não. Claro que tem gente perversa nos feminismos, tem gente perversa na igreja evangélica, vocês têm visto o tanto de notícia podre que está saindo de gente que fala do nome de Deus, né? Agora, do mesmo jeito que eu não concordo que a igreja evangélica tem que ser enfiada na lama desses que aprontam, ele não pode colocar as feministas como um bonde do inferno, um monte de mulheres endemoniadas. Isso é pecado que esse pastor está fazendo. Elas não querem sensibilizar ninguém para liberar aborto. Elas estavam de fato preocupadas, e não eram feministas, não era qualquer ser humano que tem o mínimo de dignidade, ficaria preocupado com a vida dessa menina. Só quem nunca passou pelo que ela passou é que não tem ideia do que ela realmente vem sobrevivendo. Mas continuemos. Como é feita a safadeza? Todo mundo sabe, não é só na garota, qualquer mulher. Se qualquer mulher, a vida dela estiver em risco sobre a gravidez, a escolha se faz pelo ser social que tem relacionamento. Não é aborto, é escolha de vida. Quem vai morrer? A mãe ou o pequeno bebê? Então, escolhe a mãe para viver. Se essa menina tivesse risco de vida para dar luz, seria uma escolha de vida. A vida da garota tem preferência sobre a vida desse bebê de quase 6 meses. Só que não havia risco nenhum para a garota. Por isso que os médicos no Espírito Santo não fizeram o aborto. Os médicos do Espírito Santo não fizeram o aborto porque, infelizmente, no Brasil, medicina ainda é caso de desigualdade social. Porque esses médicos, inclusive aquele que ele acusou de ser um aborteiro criminoso, ele até conta num dos vídeos que ele conhece um médico de Recife que é católico e que cobra de 2.000 a 3.000 reais, isso quando ele falou em 2016. 2.000 a 3.000 reais para fazer o aborto. E ele fica por aí falando contra o aborto, mas ele ficou rico, tem até um aras baseado nos abortos que ele faz. É um médico cristão católico. E aí ele chega e vem dizendo que a vida da menina não corria risco. Ele pega toda uma teoria geral e aplica isso num caso específico de uma menina que vem sobrevivendo a um estupro pedófilo constantemente acontecendo durante 4 anos. Não foi nenhum estupro isolado, que já seria horrível. Então, enquanto ele enfatiza isso, eu vou enfatizar isto aqui. Trata-se de uma criança como muitas outras. É porque esse caso de fato chamou a atenção da mídia. Agora, tem muitas outras que com esses discursos desse pastor estão sendo silenciadas. E esse é um pecado muito pior do que ele acha que seja o aborto. E outra, o sofrimento e o risco que essa garota passou para esse aborto, de conceber um bebê morto, incrivelmente superior às contrações que ela teve que ter, o sofrimento que ela passou para conceber um bebê morto. O
o sofrimento que ela passou. Primeiro que ele não é médico, ele está falando aí de contração, a gente não sabe, nem eu e nem ele sabemos como foi o procedimento de fato. O que a gente sabe é que o médico e a equipe que fez o procedimento falou que foi tudo muito tranquilo, que a menina estava tão bem que ela poderia ir para casa no mesmo dia. Então não foi esse sofrimento que ele está falando aí não. Tem mentira aí, né? Segundo, que qualquer sofrimento que ela viesse ter durante o procedimento era muito menos pior do que qualquer sofrimento que ela vem tendo há 4 anos e que ela vai ter agora com esse povo a chamando de assassina. É esse contraste que a gente precisa fazer. Quem ama sabe ler contrastes. Quem ama não fica defendendo valores tradicionais. Quem ama vai entender a dor de quem está vivo. E quem não veio é porque não viria. Quem não veio à luz não viria no caso de fetos, no caso de embriões. Porque só Deus sabe quando o embrião se torna uma pessoa. E isso você pode até não gostar do que eu estou falando, mas você também não pode me contradizer. Vai me dizer o quê? Que Deus não sabe qual embrião que é uma pessoa? Para Deus, se não veio, é porque não viria. Já que a própria Escritura diz em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus permitiu que o feto não sobrevivesse, é porque ele não sobreviveria mesmo. Um bebê vivo não pode conceber, mas um bebê morto pode conceber. Que sociedade louca! Que sociedade é essa que perdeu o senso de tudo? É engraçado que ele acusa a sociedade de ser louca, de perder o senso de tudo. Perda de senso é alguém reduzir uma menina sobrevivente de muitas violências a essa questão de conceber. Se vai conceber vivo, se vai conceber morto. Não é conceber vivo ou morto, é conceber um produto de uma violência que vinha sendo praticada durante 4 anos. Aí eu preciso realmente, ou o corpo científico, a medicina, precisa realmente definir se vai trazer descanso a essa menina sobrevivente que não queria ter esse filho, ou se vai tirar esse filho que também, que valores essa criança teria, né? Mas vamos ver se ele vai falar alguma coisa acerca disso. Se esse feto nascesse, que valores ele teria? Ah, quem é você? Eu sou filho de um estupro de um tio que vinha fazendo numa menina de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, aí aos 10 ela engravidou. Aí sou eu. Que tipo de valor uma pessoa dessa vai ter, a menos que Deus a tenha feito nascer? Aí você viu que Deus não fez essa pessoa nascer, né? Que apoia uma garota a conceber um bebê morto, mas ela não pode conceber um bebê vivo. É a cultura da morte para enganar a sociedade, para aprovar leis que possam fazer o aborto de qualquer nível e instância. Cultura da morte. Engraçado que ele está falando só de estar vivo e estar morto, porque pior do que a suposta cultura da morte que ele está acusando é essa cultura de desprezar centenas de meninas. Me parece que em 2020 mais de 600 meninas de mais ou menos 10 anos estão grávidas de seus familiares. E isso é muito pior do que a cultura da morte, porque isso é a cultura da perversidade. E ele quer o quê? Que essas meninas deem à luz a essas crianças, sendo que elas têm direito por lei de tirar a concepção desses criminosos que não serão pegos, né? Vovô que molestou neta não vai ser pego, titio que molestou sobrinha não vai ser pego, papai que molestou filhas não vai ser pego. E agora está esse pastor caçando meninas de 10 anos, obrigando-as a parirem filhos frutos de violência. Nesse meio a gente só pode contar com uma coisa: quem Deus quer que nasça, nasce. O Estado só tem uma obrigação: proteger essas crianças. Nem que seja tirando esses produtos, porque até que Deus interfira, é isso mesmo, produtos de violências covardes contra meninas. Então ele está tão preocupado com a vida e ele odeia as meninas, ele odeia as feminilidades, ele está preocupado disso servir para que as mulheres consigam mais direitos reprodutivos. Porque não tem nenhum problema as mulheres conseguirem o que as feministas estão lutando para que elas consigam, que são os direitos reprodutivos, porque continua valendo o princípio eterno. Agindo Deus, quem impedirá? Quem Deus quer que nasça, vai nascer. Se não nascer, é porque não nasceria.
E aqui eu estou me referindo a fetos, a embriões. Aliás, o Supremo Tribunal Federal quer liberar a questão do aborto de embriões. Porque são seres vivos, mas ainda não são pessoas. Porque se forem pessoas, eles nascem. Você que está me assistindo conhece muitas situações, eu tenho situações da minha família, onde tentou-se tirar feto, alguém que a pessoa por um motivo, por um sofrimento, não queria que nascesse, e nasceu, e nos traz muita alegria, porque quem Deus quer que nasça, nasce. Agora, o mesmo Deus que não fez determinados fetos nascerem, não vai ficar cobrando dessas mulheres que entenderam até a 12ª semana de gestação, que elas não gostariam de ter aquela gravidez, porque isso se chama dignidade da mulher, o direito que elas têm de administrar a sua gestação. Porque você pode ter certeza, se homens engravidassem, se o Silas Malafaia engravidasse, ele já teria criado toda uma teologia para entender que o homem na condição de autoridade tem direito a definir quem vai vir e quem não vai vir à vida. Né? Se aproveitando da comoção social e da nossa indignação de ver uma menina que sofre um estupro, que é uma coisa violenta, nojenta, que todo mundo rejeita. Agora escute o que essas feministas e alguns bobalhões que não sabem de nada têm que aprender. No Brasil, por ano, aproximadamente 500 mil meninas entre 10 e 14 anos são mães, geram filhos, e a maioria é fruto de abuso e ninguém fala nada. Olha como que um fundamentalista sabe forjar a sua própria mentira, porque ele é mais apaixonado por princípios, por ideias, do que pela realidade. Né? Ele está dizendo que ninguém fala nada sobre essas mais de 500 mil meninas entre 10 e 14 anos. Ele não fala de onde tirou essa pesquisa, mas os números são por aí mesmo. E é engraçado que ele fala disso como se fosse... Ele não se preocupa com essas 500 mil meninas de 10 a 14 anos. Isso é um absurdo no país. E não é que ninguém fala nada, é que um caso que veio a público, ele está dando essa estressada toda. Todos os dias existe uma luta silenciosa de mulheres pela dignidade umas das outras, mas todo dia tem um pastor ou outro como esses, e eu vou repetir isso aqui porque essa é a verdade que tem que vir à tona. Este mesmo pastor que está caladinho contra os crimes da família presidencial, Bolsonaro, seus 3 filhos e as esposas de todos eles. Parece a arca de Noé da corrupção, né? Noé, seus filhos e as mulheres de seus filhos, só que no caso é Bolsonaro. Ele está calado. Aí você tem Flor de Lis, tem o pastor Everaldo, que é amigo pessoal dele. Tem o Eduardo Cunha, que ele chamava de inteligente, caladinho. Mas se as mulheres se posicionarem sobre seus direitos reprodutivos, elas são feministas e os abobalhados que acreditam nela. Esse é o homem que prega o evangelho. Eu sei que você o ama, que você é fã dele, mas você entendeu o que ele está falando aí? Não tem amor nenhum por essas 500 mil meninas. Isso não poderia acontecer no Brasil. E aí você vai dizer o quê? Que Deus quis que 500 mil gestações viessem à luz, porque Deus estava nesses homens molestadores que molestaram e engravidaram essas 500 mil meninas? Oh, meu Deus. Aqui não tem nenhuma ditadura, não. Todo mundo que quiser continuar a gravidez deve continuar. O que as feministas estão lutando é em prol do direito daquela que quer se livrar do produto do terror. Elas também deveriam ter o direito de não querer. E uma outra coisa que é escondida da sociedade, as sequelas emocionais que essa garota vai ter pro resto da vida, que não teria se tivesse concebido uma criança viva. Mentira. Sequelas ela já está tendo agora de ter que sobreviver a um estupro de um tio pedófilo, ter que ficar ouvindo religiosos que não conheceram a história dela. Eu estou dizendo aqui que eu sou psicólogo e atendo pessoas que passam por o que essa menina passou. E aí você vê de tudo. Tem gente, por exemplo, que faz igual a ministra Damares, que teve verdadeiras e aterrorizantes situações de estupro e abuso dentro de casa, e me parece que ela não procurou a ajuda psicoterapêutica correta. Ela se tornou o quê? Uma ministra da mulher que atua contra os direitos da mulher em nome de princípios de macho. Né? Tem outras pessoas que, depois que elas sobreviveram, e que a criança veio à luz, e quem Deus quer que nasça, nasce, e a criança nasceu,
Aí elas transformaram isso em julgamento acerca da vida alheia, ao invés de entender o seguinte: o Senhor me deu a graça de continuar uma gravidez, mas eu deveria ter a graça do Senhor de entender quem não quer continuar essa gravidez. Porque isso é que é liberdade. É a liberdade de quem quer continuar uma gravidez fruto de estupro e a liberdade de quem não quer continuar. E essa menina da qual ele está falando tão mal, ela não queria continuar. Ela estava pedindo pelo amor de Deus para interromper aquela gravidez. E não tem assassinato nenhum aí não, porque ela tem direito pela lei. E Deus, que é amor, Deus não é lei, Deus é amor. A lei de Deus é o amor. Ele entendeu perfeitamente os pavores dessa menina que Silas Malafaia não consegue entender. Continuemos. E talvez com grande probabilidade sequelas físicas por causa desse aborto. Isso é mundo de louco, minha gente. As pessoas estão falando baseadas em emoção. Outra mentira. Não vai haver nenhuma sequela física nessa menina de 10 anos, a não ser a sequela física provocada pelo estupro, pelo útero dela que se esticou, nem era útero, né? Era algo de pré-útero. Essas sequelas não tem nada a ver com o procedimento que foi feito em lugar seguro. Aliás, talvez o medo dele é esse, que fique provado que se a mulher tiver a chance de até a 12ª semana tirar o serzinho, que é um ser vivo, mas não podemos dizer que é uma pessoa, porque pessoas nascem, né? Seres vivos, eles estão no mesmo patamar dos outros seres vivos que vocês não acham que são humanos, né? E a pessoa, ela vai ter a sequela só que já é um absurdo, né? Das violências que ela sofria, porque do procedimento, ele morre de medo disso, mas está provado que quando o procedimento é feito de maneira segura, as mulheres sobrevivem. Tanto é que a mulher rica nesse país, elas vivem abortando e elas não têm sequela nenhuma. Física, então, nenhuma. E essa menina, a sequela que ela vai ter do estupro, não vai ficar junto com a sequela que ela não vai ter, porque ela teve um procedimento seguro num dos melhores hospitais do país que faz interrupção voluntária da gravidez protegida por lei. É isso que ele não quer que você entenda. Comoção e não na verdade dos fatos. Agora escute isso aqui quando eu falo da hierarquia das leis, que eu digo que o direito à vida é a mãe de todos os direitos. Se acabar com o direito à vida, acabou com tudo que é direito. Presta atenção, presta atenção. Lesão corporal leve, artigo 129. Brigou, machucou um pouco a pessoa. Olha só, 3 meses a 1 ano de detenção. Não vai nem para cadeia. Lesão corporal grave. O aborto está aí, no artigo 129. De 2 a 8 anos de cadeia. Lesão corporal seguida de morte. Está vendo a gravidade que se comete contra uma pessoa? 4 a 12 anos de cadeia. Agora, assassinato. Artigo 121. 6 a 20 anos de cadeia. Assassinato com requinte de crueldade. 12 a 30 anos de cadeia. Quanto mais se agrava o dano à pessoa, maior é a pena. E quando se tira a vida, a pena é maior ainda. O caput da Constituição, o artigo 5º no caput diz que o direito à vida é inviolável. Não importa se você é fruto de amor ou de estupro. Meu Deus, onde que as pessoas chegam em nome de filosofias sem o amor de Deus? Primeiro que isso tudo que ele falou aí desce pelo ralo por um simples fator. A menina de 10 anos tinha direito automático ao aborto. Isso é lei brasileira. Não adianta ele evocar a lei de assassinato, de ferimento leve, grave, o valor da vida está acima de tudo. O valor da vida está acima de tudo em condições normais. Não é nem uma mulher que estava grávida, é uma criança. Eu vou debater o que acerca disso? É um absurdo isso tudo. Toda essa construção para defender vida em nome de manter o inferno de uma menininha de 10 anos no qual ela estava, né? Não o inferno dela, mas o inferno que ela estava vivendo. Você não vê na fala de Silas Malafaia? Nunca. Ele até fala mal do estupro, mas ele não fala nenhuma palavra de carinho e de consolo a essa menina que está sobrevivendo a isso tudo, inclusive a essas vãs filosofias desse que se diz servo do Senhor. É muito triste. Está cheio de gente querendo cuidar de uma criança. A menina não é obrigada a criar um filho de estupro. Está cheio de gente querendo cuidar dessa criança. É outra coisa muito linda de se falar, mas quem conhece a realidade aqui
quem está falando com você é alguém que já coordenou um projeto social durante pelo menos 6 anos. E aí, tanto como psicólogo, quanto como coordenador desse citado projeto, eu vi situações, atendi pessoas que eram filhas de estupro, que foram entregues a orfanatos, a projetos sociais para serem criadas, e as histórias que vocês ouviriam, o pavor que vocês iriam ficar, porque é de cortar o coração, como que essas pessoas vão sendo verdadeiros abortos vivos. Nós temos um outro caso de alguém que veio de estupro e deu certo? Temos sim, porque o Senhor é soberano. Agora, eu duvido que exista um caso de uma menina de 10 anos, né? Porque ele colocou um caso aí de uma menina que é filha de estupro, mas alguém que é filho de uma menina de 10 anos, eu conheci esses casos em projetos sociais, em orfanatos, em abrigos, onde o pessoal do abrigo estupra ou estuprava à época essas crianças, a família adota, sempre na família adotiva vai ter alguém assim, um tio. Ah, essa menina é filha do estupro, né, que foi adotada, né? Aí ele já olha para a menina, porque as meninas em condições normais, né, digamos assim, as meninas das nossas famílias tradicionais cristãs, família tradicional brasileira, o índice de assédio, de abuso é imenso. É igual Jesus falou, se com lenho verde fazem isso, imagina com lenho seco. Querendo dizer o seguinte, se com as meninas vindas ao mundo em condições normais, o tio molesta, o primo planeja estupro, o pai molesta, o padrasto molesta, quanto mais uma menina que eles sabem que foi filha de um estupro. Eu não estou aqui dizendo que sou a favor disso, estou dizendo que essa é a realidade que ele tenta maquiar. Ele tenta maquiar, mas eu estou te falando como alguém que conhece essa realidade. A minha fala aqui pode parecer fala de pró-feminista do inferno, mas na verdade é frase de quem fala de quem conhece essa realidade, de quem chorou com pessoas, às vezes a mãe pega essa pessoa de volta e aí torna-se uma mãe narcisista, bate naquela menina, você vê a violência, mas você até entende os motivos da mãe, o terror que ela passou para aquela criança vir, e aí você não tem como justificar uma coisa nem outra. Eles não cuidam dessas situações. Então não tem essa questão de criança poderia nascer e ser doada. É o que eu estou dizendo. Nessas horas a gente só pode contar com a intervenção divina. Quem ele quer que nasça, vai nascer. Se não nasceu, não nasceria. Não cabe nenhum juízo de Malafaia e nem de ninguém em relação a quem não nasceu. Né? Mais um pouquinho a nascer essa menina estava sendo preparada para o pré-natal, defensor de mulher, quando a menina abortada era uma garota. Tanta paixão por um nascimento, essa paixão por um nascimento vem acoplada com total descaso para com a menina que sobreviveu a um terror. É isso que ele não consegue entender. E é isso que muita gente que me assiste continua sem conseguir entender. Por isso que eu estou falando aqui, para quem vai entender. Quem não conseguir entender já está perdoado. Mas isso é a pura falta de amor. Ele está muito preocupado com o nascimento e em nenhum momento ele consegue se compadecer dessa menina. Dessa menina, porque o feto que foi tirado, ele foi livrado de viver uma desgraça, pela qual o Silas Malafaia tanto luta. Né? Vergonha! Está aí eu provando a hierarquia das leis. Agora, olha que sociedade louca, que muda, que inverte valores. O Silas Malafaia, como pregador do Evangelho, ele derruba uma frase de Jesus. Jesus disse, em outras palavras, né, que ele estava se referindo ao sol, ele está dizendo, olha, a lei foi feita por causa das pessoas e não as pessoas por causa da lei. Ele pega tudo isso, eu estou falando dessa história específica, e das mais de 500 mil meninas que ele alega que foram estupradas, ele pega isso tudo e afunila. Essas meninas é que têm que viver em função da lei. Não! Essas meninas têm uma lei que as favorece. Elas têm direito automático. Por que o Malafaia não evoca esta lei para estas meninas? Porque ele está preocupado com uma outra coisa. Pregando o Evangelho, na verdade, ele está sendo um misógino, como Jesus não foi. Jesus amou as mulheres, Jesus tinha muitas amigas prostitutas, não é porque ele era a favor da prostituição, é porque ele entendia aquelas prostitutas naquela situação de prostituição, como ele deveria entender esta menina nesta condição de sobrevivência, com essa necessidade de abortar o produto de um pavor. Ele não consegue entender isso. Uma garotinha aí, coitada, não sabe onde tá o nariz. Olha, Provida é visitar o orfanato, é doar sangue, doar medula. Pergunta se ela faz isso. Pergunta se ela faz isso. Aí, chamando, insinuando que
um engodo que ele está falando aí. Não é os que matam para o vida, os que não matam são assassinos. É que você tem que escolher entre duas vidas. E vidas não é só de estar vivo ou morto, duas realidades. E ali você tem, ao mesmo tempo, a realidade de uma garota de 10 anos que sobreviveu a crimes hediondos, que ele nunca vai mencioná-la. E você tem um feto que veio no meio dessa história de pavor, que, como eu acabei de dizer para vocês, mesmo se for entregue a um orfanato, ele vai ser entregue a outros muitos infernos. Daí no Brasil, as mulheres escravizadas africanas, elas tentavam tirar, porque eu vou deixar meu filho nascer para quê? Para ficar sendo estuprado a vida inteira como eu sou? Para ser escravo de senhor, de senhorzinho? Elas não estavam em pecado, Deus entendeu. Quem não veio à luz é porque não viria, por um simples fator, que esse Malafaia não consegue derrubar. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus se calou diante da história dessa menina de 10 anos, é porque o Estado agiu corretamente. Porque Deus livrou aquele feto de ter uma vida infernal. Ah, como é que você sabe? Porque se não fosse para livrar, nasceria. Se não nasceu, é porque não nasceria. É uma fórmula simples, mas que o nosso conservadorismo não nos deixa entender. Agora, a minha palavra final, eu respeito pessoas que me acompanham aqui, que não são evangélicas, é ateu, e tem outra religião, mas, por favor, eu quero deixar uma palavra para aqueles que se dizem verdadeiros cristãos. E eu vou colocar na tela bem grande para você que diz que é um verdadeiro cristão. Obediência a Deus é baseada no que Deus diz que é certo, e não naquilo que você acha que é certo, ou que a sociedade acha que é certo. Verdade. A questão é, o que é que Deus diz que é certo mesmo? Jesus falou, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí ele está preocupado em defender nascimento, em defender quem está vivo ou quem está morto. Mas ele não está defendendo a menina viva, ele não tem um pingo de amor por essa menina. Então, o que Deus diz que é certo é você amar quem está vivo. É você, eles não falam tanto em respeitar as autoridades, a autoridade do país, o Código Penal, baseado na Constituição Federal, diz que meninas, crianças, têm direito automático ao aborto. Porque a lei tem bom senso. Agora, quando Deus não quer que uma pessoa... Eu estou sendo repetitivo, mas é para ficar claro em relação ao contraste dele. Quando Deus quer que um ser, seja lá como ele estiver vindo, nasça, Deus faz nascer. Deus faz nascer, porque agindo ele, ninguém impede. Né? Então é isso que Deus diz que é certo, é amar. Amar a menina que está viva, e não quem não mais está. Não mais está, a gente tem que fazer igual a Davi. Olha, eu orei muito pela criança, ela faleceu. Ele, limpou seu rosto e foi viver, porque quem não veio, não viria. Né? Disse Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria de falar que foi Jesus. Jesus repetiu a lei. Não matarás, está no Novo Testamento. Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 19, e Romanos 13, 9, o apóstolo Paulo. É interessante ele evocar o mandamento não matarás, que também todo descontextualizado. Se você vai no próprio Êxodo, no capítulo 20, lá nos 10 mandamentos, Moisés disse, não matarás. Mas você vai vendo por todo o Antigo Testamento que era não matar de maneira gratuita. Não matar de maneira gratuita. Ele estava se referindo a estar vivo ou morto, ele estava se referindo à história, à questão ética. E aí, nesse caso, se você defende um feto, você automaticamente está colocando uma sobrecarga. Jesus criticou isso. Vocês colocam sobre uma menina de 10 anos um jugo que vocês não conseguem carregar. E isso é pior do que matar. E outra coisa, Jesus falou que matar não é só matar no sentido de tirar a vida de um feto, não. Porque não veio, porque Deus não quis. Se quisesse, viria. Matar é ele fazer isso aqui. Com essas palavras dele, está gerando uma comoção às avessas, gerando um ódio da população acerca da menina que sobreviveu a atrocidades. E isso é pior do que tirar um feto. São duas mortes aí, você tem que escolher. Ou você vai cuidar dessa menina sobrevivente, ou você vai ficar fazendo doutrinas em cima de palavras ocas, em cima de letra morta, porque não matarás sem contextualizar é letra morta. Em nome de um feto que nem veio à vida. A gente tem que ser assim, práticos e trágicos. Porque ele está discutindo em cima de uma coisa que já não é mais. Nem Davi fez isso.
Não matarás é regra para um verdadeiro cristão. Então, quando você é a favor de aborto, vem para cá com essa hipocrisia. Você é um religioso. Você está por fora. Você está por fora do que a Bíblia fala. Você quer saber se Deus olha apenas para a criança quando nasce ou se olha desde a concepção? Leia o Salmo 139, do versículo 14 ao 16. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de ver gente que se diz cristã e evangélica escrevendo asneira. Eu fico com vergonha. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Essas leis do inferno não sejam aprovadas no Brasil. Nem eu nem você somos mais humanos do que nenhum outro humano, só porque está no útero de uma mulher. É verdade isso que ele está falando. Nem eu nem você somos mais humanos do que nenhum outro humano. E aí a lei que está falando mal dela aí, que o Supremo Tribunal Federal quer aprovar, que é dar o direito à mulher de interromper a gravidez até 12 semanas. Até 12 semanas, mas quem Deus quiser que nasça, vai nascer. A lei não vai alterar em nada. É isso que Malafaia não entende. Né? Mas pense nisso. Você não precisa concordar comigo não. Só precisa entender quem é que está com mais amor aqui. O que eu te disse ou o que ele está dizendo? Que ele está preocupado com a vida, esquecendo-se da pessoa, da menininha. E das 500 mil menininhas que precisam ser defendidas por nós. Elas estão vivas, elas precisam de defesa. Quem não veio, não veio. É tão simples entender isso. É trágico, mas é simples. É prático. É trágico, mas é prático. E é isso que o Brasil precisa aprender. Ser realista como Jesus. Preocupar com quem está vivo, que precisa de proteção. Ele não consegue fazer isso. Enfim, é isso. Você não precisa concordar com nada do que eu estou falando, mas a gente precisa responder a esses argumentos dados de maneira tão enérgica, né, que acaba promovendo nada porque o feto não veio à luz. Né? E ao mesmo tempo, numa sociedade, numa vida acerca da qual a gente não tem controle, Deus vai continuar sendo Deus que Ele quer que venha à existência, virá. E o Estado não está em pecado por querer proteger a mulher, dando a ela o direito reprodutivo pelo menos até a 12ª semana de gestação, por questões cientificamente comprovadas. Por se tratar de um ser vivo, mas não necessariamente de uma pessoa. Porque quando é pessoa, Deus fala, Deus falou com Jeremias, olha, eu te escolhi antes de você entrar no ventre materno. Deus falou com Davi, Deus falou com João Batista. O João Batista era um feto que pulou dentro da barriga da mãe dele, porque era gente que viria a nascer. Fora isso, ainda mais numa situação de estupro, é só um ser vivo que o Estado tem o direito de tirá-lo em nome da proteção da menina. Quem é crente deveria entender isso. Que a vida de fato está nas mãos de Deus, não está não? Você não acredita que quem morreu de Covid é só porque Deus permitiu que morresse? E por que você quer agora que um feto que foi tirado, a menina agora virou assassina? Pense nisso. E é só para pensar mesmo. Eu ainda tenho uma coisa a dizer, porque acabou que o vídeo foi finalizado com pressa ontem à noite, quando eu gravei, porque a bateria estava me avisando que ia acabar, então eu fiquei meio desnorteado sobre o que dizer no final. Mas essa comparação que eu faço, essa ligação que eu faço entre o assunto da Covid-19, das vítimas da Covid-19 no Brasil neste dia, já estamos chegando a 125 mil, né? A comparação disso com o aborto é só para enfatizar isso, que os mesmos crentes que ficam preocupados com vida de feto, eles não entendem que muitas dessas 120 mil pessoas foram mortas, foram assassinadas por omissão do poder público. Mas o que nós temos nesse momento no Brasil? São cristãos defendendo, por exemplo, o presidente Bolsonaro, que nunca fez caso de lutar a favor dessas pessoas. Ele liberou o mínimo que ele pôde do Ministério da Saúde, né, para poder lutar pela vida dessas pessoas. Então, por omissão do governo, muitas vidas, milhares de vidas, né, mais de 120 mil vidas foram assassinadas. E aí o pastor Silas Malafaia fica preocupado com o aborto de embriões, que neste caso, quando Deus quer que venha à luz, vem. Agora, Deus vai cobrar do Estado, do presidente, do pastor Malafaia, toda essa questão de ele se omitir em lutar por essas vidas.
Porque é só você ver o exemplo de outros países do mundo, por exemplo, lá na Nova Zelândia, onde a primeira-ministra lutou pelas vidas, está entre os menores índices de mortandade, mostrando que muita gente que morreu no Brasil morreu assassinada pelo poder público, por discursos de pastores. Então a gente tem de fazer esse contraste sim. Todo o meu carinho e minha solidariedade a esta menina de 10 anos que eu gostaria muito de conhecer e as outras muitas meninas que neste momento devem estar lutando contra muitos parentes que as estão molestando e injetando nelas embriões. Porque até que Deus se manifeste, uma gravidez dessas meninas não passa de produto da natureza colocado de forma violenta. Não vamos transformar isso em vontade de Deus, não, porque quando é a vontade de Deus, entra nos versículos que o próprio pastor Malafaia citou. Né? Deus nos conheceu antes de entrarmos no ventre da nossa mãe. Agora eu duvido que Deus tenha conhecido alguém que queria entrar no ventre de uma menininha de 9 anos, 10 anos. De alguém que foi grávida, engravidou-se em meio a muitos estupros, mas acho que isso já está muito falado, né? É isso.